Antes de tudo, eu quero deixar bem claro que este vídeo é apenas uma atualização do vídeo anterior com um melhor áudio e algumas adições ao roteiro que não mudam a mensagem que eu passei no vídeo anterior. Portanto, se você viu o vídeo anterior, não precisa ver este aqui. Bom, começando depois de muito tempo, mais um vídeo onde eu comentarei sobre os tão polêmicos 3 tomoes do Sharingan da Sarada que geraram uma certa comoção nos capítulos mais recentes do mangá, onde muitos questionaram sobre quando ela despertou esses tomoes e por que o Kodachi não foi mostrar uma coisa dessas, assumindo ser algo importantíssimo, já que supostamente os tomoes precisam ser despertados em momentos críticos, em uma cena épica e blá blá blá, apesar dessa polêmica já ter esfriado desde então. Mas aí eu pergunto, será que é tão relevante vermos exatamente o momento onde a Sarada despertou esses tomoes? Para início de conversa, eu não sei por que tanta surpresa quanto ao fato da Sarada ser mostrada com 3 tomoes, pois na Light Novel Naruto Sasuke Shinden Shitei no Roshi, uma light novel que está dentro da cronologia oficial da série e que se passa antes dos eventos atuais do mangá, ela é descrita com um Sharingan de 3 tomoes. E detalhe é que nesta light novel ela não desperta os 3 tomoes como muitos estão dizendo por aí. Ela é apenas descrita possuindo um Sharingan de 3 tomoes, como vocês podem ver aí. A realidade é que ainda não vimos a situação onde ela desperta os tomoes, seja em mangá, anime ou light novel. Sendo assim, já era de se esperar que veríamos ela com o Sharingan de 3 tomoes na próxima vez que o ativasse, o que não acontece desde o conteúdo do filme. Alguns até argumentam que o Kodachi teve chances de evoluir o Sharingan dela durante o arco AO, especificamente quando ela tenta proteger o Boruto do Kashinkode, ou mesmo na luta atual. Mas se ele tivesse feito isso, não estaria sendo consistente com essa light novel, que mais uma vez eu repito, se passa antes dos eventos atuais do mangá e faz parte da cronologia oficial da série. Outro ponto que vocês também precisam entender é que, diferente do Sasuke na obra original, a Sarada não é a co-protagonista. Apesar dela fazer parte do time principal, o que lhe garante um certo destaque em momentos específicos, ela não terá o mesmo espaço e importância que o Sasuke teve. E além disso, Sharingan não é nenhuma novidade. Praticamente tudo que aconteceu na obra original estava diretamente ou indiretamente relacionado aos Uchihas e consequentemente ao Sharingan, sendo um doujutsu envolvido em mistérios, ligado a eventos importantes do enredo, com um potencial desconhecido que aos poucos foi sendo explorado através do Sasuke, o co-protagonista, mostrando todos os estágios de sua evolução e as diferentes formas de utilizá-lo. Em certos momentos, o enredo de Naruto girava mais em torno de tudo que estava relacionado ao Sharingan do que em elementos relacionados diretamente ao próprio Naruto, o protagonista da obra. Enfim, já sabemos tudo o que precisamos saber sobre o Sharingan base. Não há mais necessidade de toda aquela progressão que vimos com Sasuke na obra original. Basicamente, ele já mostrou tudo do que esse doujutsu é capaz de fazer. Hoje em dia, o Sharingan é uma página virada. Ele não é mais o centro das atenções e não está diretamente atrelado ao plot principal de Boruto, que envolve muito mais questões sobre a Kara, ferramentas ninja científicas, karma, otsutskis e por aí vai. Enfim, por mais que seja legal vermos o desenvolvimento e a evolução da personagem na íntegra, como exatamente isso iria acrescentar alguma coisa à progressão do plot principal? Eu diria que hoje a Sarada se encontra no mesmo patamar de outros Uchihas, com um papel mais secundário em relação ao Sasuke, que nunca vimos exatamente como evoluíram todos os estágios de seus Sharingans. Eu nunca vi alguém exigindo que fosse mostrado como Itachi, Shisui, Fugaku, Madara, Izuna, Shin, entre outros, evoluíram seus tomoes. Porque não há necessidade de um conceito que já foi mostrado ficar sendo repetido diversas vezes pelo autor. E no caso desses Uchihas,
todo mundo entende que seria um grande desperdício de tempo e espaço mostrar toda a progressão dos Sharingans deles. No máximo era mostrado como alguns deles despertaram Sharingan em si ou Mangekyou Sharingan, que envolvem traumas normalmente acontecendo em momentos importantes e dramáticos. Agora, quando se trata dos Tomoes, subentende-se que esses personagens evoluíram no decorrer de suas vidas, em algumas das várias batalhas que travaram. Nunca foi um detalhe muito pertinente para as histórias desses personagens ou da obra em si. Talvez o único Uchiha que vimos tendo toda essa progressão de certa forma além do Sasuke tenha sido o Obito, e ainda assim foi feita de maneira objetiva. Ele já despertou o Sharingan com 2 Tomoes e o terceiro apareceu ao mesmo tempo em que ele despertou o Mangekyou. Se bem que ainda há controvérsias sobre quando exatamente ele despertou o Mangekyou, se foi ao presenciar a morte da Rin ou antes mesmo de ser completamente soterrado pelas rochas, já que o Zetsu Branco cita que ele caiu em uma das passagens subterrâneas do esconderijo do Madara, quase como se tivesse atravessado as rochas, mas isso não vem ao caso. Até podemos esperar vê-la despertando o Mangekyou, já que o despertar dele é algo bem específico, envolve um trauma fortíssimo com a perda de algum ente querido, que no caso da Sarada pode ser a Sakura, a Sasuke ou algum membro do time 7, personagens relevantes o suficiente para terem suas mortes impactantes e vermos na íntegra, além de trazer habilidades novas. Porém, no caso dos Tomoes, podemos assumir que a Sarada simplesmente os despertou em off dentro de alguns dos pequenos time skips que o mangá teve, supostamente entre o arco Mudina e o arco Ao, e talvez em qualquer circunstância sem a necessidade de passar por momentos críticos, pois eu não sei se vocês sabem, mas nunca foi estabelecida uma regra ou padrão para despertar os Tomoes como acontece com o despertar do Sharingan ou do Mangekyou Sharingan. Não é como se o Sharingan tivesse que obrigatoriamente começar com um Tomoe e evoluir gradativamente até o terceiro Tomoe, ou precisasse despertar os Tomoes especificamente em momentos críticos, tensos e super épicos. Muitos ainda usam esse argumento de que é necessário passar por momentos críticos que ponham sua vida em risco e façam suas emoções ficarem à flor da pele, usando o Sasuke como parâmetro, sendo que ele nem é um bom parâmetro para ser utilizado. Pois eu não sei se vocês lembram, mas no arco do País das Ondas, especificamente na luta contra o Haku, o Sasuke ativa o Sharingan tendo 2 Tomoes em seu olho direito e um no esquerdo, e mais tarde, em um pequeno confronto com o Lee, no capítulo 38, a primeira vez que vemos o Sasuke usando o Sharingan desde o arco do País das Ondas, ele tem 2 Tomoes em ambos os olhos. O segundo Tomoe em seu olho esquerdo simplesmente aparece. E até onde sabemos, ele não passou por nenhum momento crítico entre o arco do País das Ondas e esse confronto com o Lee. Esse detalhe por si já refuta todo o argumento de momentos críticos. E eu vou mais além. Se passar por momentos críticos fosse um pré-requisito para o aparecimento dos Tomoes, então por que o terceiro Tomoe do Sasuke não despertou antes? Como por exemplo, na luta contra Orochimaru na Floresta da Morte, na luta contra o Gaara, ou mesmo na primeira tentativa de enfrentar o Itachi. Claro que pelo Sharingan ser o olho que reflete o coração, como definido pelo Tobirama, é lógico acreditar que o aparecimento dos Tomoes, assim como tudo relacionado ao Sharingan, tem a ver com as emoções do usuário. Mas por não haver uma regra estabelecida para os Tomoes, o autor tem liberdade de fazer qualquer coisa. Pode ser que os Tomoes apareçam naturalmente à medida que o usuário do Sharingan vai utilizando o seu olho e dominando suas habilidades, talvez através de treinamentos específicos, enfim, podem existir uma infinidade de formas dos Tomoes aparecerem. Mas em todo caso, se um dia for mostrado em algum arco original do anime ou um flashback do próprio mangá como a Sarada despertou os Tomoes, eu não esperaria ver eles sendo despertados com o mesmo foco ou nas mesmas circunstâncias em que o Sasuke despertou os dele.
certamente será de maneira bem diferente e, se for parecida, será em uma situação bem mais branda e objetiva, talvez com ela despertando 2 Tomoes de uma vez só. Alguns podem até argumentar que não, ela evolui o Sharingan de maneira diferente, através de sentimentos positivos, amor e tal, se baseando na primeira vez que vemos ela ativando o Sharingan durante o Gaiden, mas infelizmente essa possibilidade já foi refutada pela adaptação do Gaiden no anime, onde é revelado que a Sarada já tinha o Sharingan há um certo tempo e a Shizune assume que ela teria o despertado através de um trauma emocional pela ausência do Sasuke, assim como qualquer outro Uchiha. Um detalhe curioso que deve ser percebido aqui é que não vimos nem quando a Sarada despertou o Sharingan em si, só para vocês verem o nível da relevância que esse doujutsu tem ultimamente. Se bem que eu gostaria que essa ainda fosse uma possibilidade plausível, acredito que o despertar dos Tomoes dela em off seria até mais compreensível para alguns, porque o Sharingan dela teria evoluído à medida que os laços sentimentais entre ela e o time 7 foram se formando e crescendo nesse meio tempo, ou seja, à medida que ela foi descobrindo outras formas de amor. Claro, anime é anime, mangá é mangá, são 2 mídias completamente diferentes que seguem continuidades completamente diferentes. Como essas adições não existem no mangá, se o Kodachi quiser definir um novo gatilho para a evolução do Sharingan da Sarada, dizendo que o Sharingan dela é especial de alguma forma, ou até mesmo o próprio anime fizer um retcon para que a suposição da Shizune seja equivocada, ainda pode ser feito, apesar de eu achar muito difícil acontecer. Mas enfim, por último, eu peço para vocês que tenham bom senso e sejam realistas com a obra que vocês estão acompanhando. Além da falta de espaço para desenvolver tudo de maneira mais abrangente como gostaríamos, levando em consideração que a obra pode estar 1/3 concluída, caso chegue aos 30 volumes que Mikio Ikemoto espera, por mais que a Sarada faça parte do time principal ou esteja recebendo seus 5 minutos de fama na luta atual, como eu já disse anteriormente, ela é uma personagem secundária. Parem e pensem um pouco. Mesmo na obra original, que teve muito mais espaço para desenvolver esses pormenores, quantas vezes vimos personagens secundários, mesmo entre os membros do time 7, como Kakashi e Sakura, treinando para adquirir suas habilidades? Quando vimos o Kakashi se tocando que possuía o Mangekyou Sharingan? Quando vimos a Sakura aprendendo o Kachou ou mesmo o Byakugou? O máximo que vimos foi o início do treinamento dela com a Tsunade. E mesmo no caso do Sasuke, que é o co-protagonista, quando vimos ele fazendo o contrato para invocar o Garuda, criando o Kirin ou as variações de Chidori? Aliás, nem vimos como ele aprendeu o Chidori em si, sabíamos apenas que ele estava treinando com Kakashi. Não acompanhamos todos os estágios de seu treinamento, tudo aconteceu em off, em paralelo ao treinamento do Naruto com Jiraiya. Para falar a verdade, o Naruto foi o único personagem da obra inteira que acompanhamos a evolução passo a passo. Vimos praticamente como ele aprendeu todos os ninjutsus que ele utilizava, tirando o Odama Rasengan. Enfim, maioria dos ninjutsus utilizados pelo próprio time 7 original, tirando o Naruto, foram adquiridos em off, durante o time skip de 2 anos e meio, e isso sempre foi muito bem aceito pelo fandom, sem qualquer tipo de problematização, dizendo coisas como as habilidades desses personagens apareceram do nada, tiraram do cu e blá blá blá. Mas agora, esse mesmo fandom exige que o autor atual dedique páginas e capítulos para arcos de treinamento, mostrando a progressão de uma personagem secundária que essencialmente não oferece nenhum conceito novo até o presente momento, quando na própria obra original os personagens secundários do próprio time 7 não recebiam esse nível de atenção? A verdade é que no final das contas o despertar dos Tomoes não são diferentes de outras várias habilidades adquiridas em off pelo novo time 7,
como as várias naturezas e ninjutsus elementais que vemos o Boruto usando, mas que nunca vimos como ele aprendeu. O Raiton Shinden do Mitsuki, um ninjutsu originalmente do Kakashi. Aliás, eu me incomodaria muito mais com o Raiton Shinden, pois diferente dos Tomoes, que são um conceito já batido e abordado na obra original, que podemos naturalmente assumir que a Sarada conseguiu em off, o Raiton Shinden se trata de um ninjutsu do Kakashi que, pela lógica, deve ter sido ensinado pelo Kakashi. Porém, não vemos nenhum tipo de afinidade entre Mitsuki e Kakashi que justifique o Mitsuki tê-lo. Parece algo bem aleatório. E também, por que não, os próprios ninjutsus que a Sarada herdou de seus pais, os katons característicos dos Uchihas, o Kashou da Sakura, ninjutsus que ela já possuía previamente e, assim como no caso do Boruto, nunca vimos como ela aprendeu. E recentemente o Chidori, que segundo ela mesma é um ninjutsu que ela vem praticando e aparentemente ainda não domina completamente, evidenciando que ela treina em off, assim como o próprio Boruto aparentemente faz em seu tempo livre. Não é porque uma cena está focada em outro lugar que os personagens ficam parados no tempo. Enquanto o Boruto estava treinando o uso do Karma, o Kawaki estava aprendendo a usar ninjutsus, outros personagens deviam estar treinando, fazendo missões, aprendendo novos ninjutsus, etc. O melhor exemplo disso é o time 10 sendo requisitado para várias missões nos dias seguintes ao exame de Chunin, em paralelo ao Boruto se recuperando e o time de Suna voltando para casa. Lembrando que atualmente houve um time skip no capítulo 34, onde deve ter se passado um tempo considerável, diria que de 6 meses a 1 ano, levando em consideração que o Kawaki saiu de alguém que não sabia usar chakra para alguém que já consegue usar chakra de forma básica, mais tempo do que o suficiente para vários personagens adquirirem habilidades nunca vistas antes. E além disso, como eu já devo ter dito em minhas revisões, certamente o autor dará prioridade aos conceitos novos e não aos conceitos que já foram abordados a fundo na obra original. E é exatamente o que estamos vendo com o conceito das ferramentas ninjas científicas, que receberam toda uma atenção especial no arco AO, em especial no capítulo 18, onde aprendemos sobre as funções primordiais de algumas delas e o seu espaço no mundo ninja atual, ou o próprio Karma, que vem sendo um dos principais focos e fonte de mistérios da obra. Até recebemos alguns capítulos com Boruto começando a treinar o uso do Karma, onde algumas de suas características foram abordadas. Mas enfim, se eu fosse vocês, eu me incomodaria muito mais com o fato de todo o relacionamento entre Kawaki, família Uzumaki e todos ao seu redor, um detalhe extremamente importante para a construção do personagem, principalmente para que as mudanças em seu caráter e na visão de todos em relação a ele sejam convincentes, ainda mais por ele ser o co-protagonista, ter se desenvolvido em off dentro do time skip do capítulo 34, onde o Kawaki sai de um completo forasteiro para alguém que já é considerado um irmão pelo Boruto e um verdadeiro cidadão de Konoha, respeitado por personagens da nova geração, o que por consequência dá pouca naturalidade a esse laço, passando a sensação de que tudo foi meio jogado, feito às pressas, ou com o fato da Sumire, mesmo fazendo parte da continuidade do mangá, não ter o seu arco de origem retratado no mangá, sendo que o Ninja Database referencia os eventos do arco do Incidente Fantasma na caixa de diálogos do Katasuki, dizendo que, embora várias coisas tenham acontecido enquanto ela estava na academia, ele não se preocupava com essas coisas e a considerava uma excelente criança. E também nas estatísticas da própria Sumire, confirmando que ela é capaz de invocar o Nue. Eventos que, apesar de introduzirem a personagem e os novos conceitos que ela traz, não são e certamente nunca serão retratados dentro do contexto e continuidade do mangá, o que pode até criar um buraco desconfortável na história caso ela se torne uma personagem muito relevante, principalmente para quem só lê o mangá.
Inclusive, eu diria que ela está mais atrelada ao plot principal de Boruto e tem mais chances de ter um papel relevante nesse plot do que a maioria dos personagens do próprio time 7. Ela faz parte da divisão de ferramentas ninja científicas e pode invocar o Nue, que, se levarmos em consideração o anime, é um ser interdimensional originado de um Ryujutsu da Kaguya, estando diretamente ligado aos Otsutsuki, dois dos grandes temas centrais da obra. Pode-se dizer que ela só fica atrás do Boruto e do Kawaki em questão de ter alguma ligação, mesmo que mais indireta, com o que estamos vendo atualmente. Enfim, eu reconheço que essa abordagem um tanto direta do mangá pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, é algo extremamente necessário visto o ritmo do mangá e também a publicação mensal. Não dá para desenvolver todo mundo, não dá para focar em tudo. Vamos lembrar que o mangá já pode estar 1/3 concluído, faltam apenas 4 volumes para a obra chegar na metade dos volumes esperados por Mikio Ikemoto. Porém, por outro lado, essa abordagem pode ser um problema porque deixa a história com a sensação de que está sendo rushada ou está incompleta em determinados momentos. Eu sei que muitos de vocês vão dizer que não, o anime complementa isso ou aquilo. Beleza, eu concordo, o anime está aí realmente para ser um complemento ao mangá. Porém, anime e mangá seguem continuidades diferentes. O leitor de mangá ele não pode ser obrigado a ter que ver o anime para entender certas coisas que acontecem no mangá. Algumas coisas, querendo ou não, gostando ou não, tem que estar no mangá. O leitor não deve ser obrigado a ir atrás de outra mídia para entender o que está acontecendo. Infelizmente, é muito triste para mim ver que o fandom, na hora de ficar de mimimi e chororô, se foca mais nos problemas menores, que eu nem chamaria de problemas, como por exemplo o despertar dos 3 tomoes, que é algo completamente irrelevante, e não se foca nos problemas reais dessa abordagem. Bom, então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos algum dia.